Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização e rotina. Isso aqui vai ajudar você a otimizar um pouco mais o seu tempo no seu ateliê. Eu não sei como que é a sua realidade, se você tem outra profissão, se você trabalha com outra coisa, ou se você é mãe de algum recém-nascido, ou se você é dona de casa, mãe, tem outras funções. Você precisa criar uma organização e uma rotina para que você consiga cumprir todas as etapas e deixar o seu ateliê, né, o seu negócio funcionando de forma correta. Por quê? Essa organização e essa rotina é fundamental para que você consiga estabelecer um crescimento dentro da sua empresa, sem levar as coisas de qualquer forma. Não tem hora para começar a trabalhar, não tem hora para terminar de trabalhar, trabalha final de semana, feriado, e não tem uma rotina estabelecida de trabalho. Eu sei que é muito difícil a gente ter uma rotina de trabalho, principalmente a gente que é mãe. Eu tenho um filho de 4 anos de idade e às vezes ele fica doente, é impossível trabalhar. Ou então outras coisas, mas você precisa de qualquer forma criar uma rotina para que você consiga cumprir essa rotina todos os dias. Tem dias que não vai dar para cumprir essa rotina, mas você tendo uma rotina, uma organização disso, você vai saber o que você precisa fazer no outro dia, o que você deixou de fazer, e assim não ficar perdida e acabar não fazendo nada, tá? Um cronograma de organização da sua semana, do seu mês, te ajuda a chegar e alcançar as metas que a gente fez lá no plano de ação. Sem essa rotina e sem essa organização, vai ser muito difícil você manter firme no propósito e de cumprir as metas e acabar deixando o seu ateliê uma desorganização, sem saber o que precisa produzir, o que precisa vender, o que precisa postar, o que precisa comprar. Então, a rotina e a organização te ajuda nessas etapas. Organização. Organização empresarial não é só uma mania. Uma empresa que faz o controle eficiente dos seus dados é mais rápida, efetiva, segura e competitiva. Infelizmente, muitas empresas ainda não perdem oportunidades incríveis por desorganização de suas informações. Qualquer modelo de negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, precisa ter organização para conseguir crescer. A metodologia funcional se configura com a separação de grupos. Então, você precisa ter uma empresa organizada para que você consiga crescer de fato. Essa organização já vai lá do começo, do plano de ação, de você fazer um plano de ação detalhado, que você consiga cumprir esse plano de ação. A organização, que é a administração financeira, você ter um controle dos seus gastos de entrada, isso tudo entra nessa organização. Então, a organização é ter grupos, separar em grupos o financeiro, o marketing, redes sociais, né, que entra no marketing, vendas, controle de estoque, o que você precisa comprar, o que você precisa repor. Então, isso tudo te ajuda e otimiza o seu tempo, facilita, deixa o seu ateliê e a sua rotina mais organizada. Por exemplo, às vezes, quando a gente trabalha na nossa casa, né, eu vou dar umas dicas para vocês aqui do que eu faço aqui na minha casa. Eu já acordo cedo, então eu trabalho aqui no meu ateliê das 8 às 6 da tarde. Eu tenho hora para parar para o almoço, porque eu preciso fazer almoço. O meu filho, ele fica comigo o dia todo, ele ainda não estuda, então eu preciso fazer almoço. Então eu tenho um horário de almoço, eu faço o almoço, paro umas 11h30 por aí, e eu faço o almoço, almoço e volto para trabalhar novamente. Então eu fico até 6 horas da tarde. Depois das 6 horas que eu vou arrumar a casa, organizar todas as coisas da casa e fazer janta, né? Então eu trabalho das 8 às 6 aqui no meu ateliê. E outra coisa, a questão da minha organização aqui é em questão, eu separo por grupos, exatamente grupos, e divido a organização aqui, minha rotina, por semana, porque isso me ajuda e me facilita. Essa semana eu preciso fazer isso, 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 isso. Sabe qual é o problema de quando a gente trabalha em casa? A gente acha que a gente só precisa trabalhar quando tem alguma encomenda.
E na verdade não. Quando não tem uma encomenda, é o que você precisa mais ainda trabalhar. Porque você precisa gerar vendas, ir atrás de clientes, fazer postagens, publicações, pensar em algo novo para ter mais vendas. Então, no momento onde você não tem produção nenhuma, é o momento que você precisa mais ainda trabalhar. O problema nosso é esse. A falta de organização faz a gente trabalhar sábado, domingo. Você não precisa, não tem necessidade de trabalhar sábado e domingo, a não ser que você pegue uma encomenda muito grande, e aí sim. Mas se você tem uma organização durante a sua semana, você criar uma rotina, Stephanie, eu trabalho o dia todo em outro serviço e eu só tenho tempo para trabalhar de noite. Ok, tudo bem. Aí fora que você tem as organizações, as coisas da sua casa, mas se você tirar 2 horas somente para o ateliê, você consegue organizar durante a semana as suas encomendas. Stephanie, eu só trabalho final de semana no ateliê. Então você vai organizar o seu final de semana para você trabalhar de uma forma que você consiga fazer tudo que você precisa no final de semana. Então você precisa criar uma rotina. Eu não sei qual é a sua realidade, mas você precisa criar uma organização para que você consiga fazer tudo o que você precisa fazer de fato para manter o seu ateliê vivo e crescendo, que é o principal. Se você não tiver uma organização, sair fazendo as coisas só por fazer, esse final de semana eu tenho 3 chaveiros para fazer e pronto. Aí você não organiza, questão de embalagens, mimos, você não tem uma organização no seu caixa, fechamento de caixa, você não sabe o que entrou, o que saiu, você está meio perdido na questão de o que você precisa fazer durante a semana, você não postou nada no Instagram, você não tem nada novo, e aí você vai ficar estagnado, você vai ficar parado só em um lugar. Então, por isso que é importante ter organização, porque a gente traça metas e aí a gente cumpre essas metas durante a semana. Então, mesmo que não tenha nada para você produzir, você vai ter algo para fazer para crescer mais ainda o seu ateliê. Agora vamos para a rotina. As rotinas são responsáveis pelo funcionamento padrão da sua empresa. Seu esquema possui normas e rotinas ligadas à organização de demandas, cumprimento de prazos, desempenho de resultados. Elas são baseadas em um mapeamento de produtos que facilita a organização do setor, deixando alguns processos mais fáceis e organizados. Isso aqui, gente, é muito importante. Isso aqui é muito importante vocês entenderem que vocês precisam ter uma rotina. Por quê? No momento que eu começo a entender que eu tenho uma empresa, você começa a entender também que você é um funcionário. E como qualquer outra empresa, você tem responsabilidades e coisas para serem feitas dentro da empresa. Você não pode fazer de qualquer forma. Por exemplo, se você for CLT ou se você já trabalhou de CLT, né? Você tem horário para entrar, você tem horário para sair, você chega lá, você já sabe o que você precisa fazer. E aqui não é diferente. Não é porque você é o dono da empresa, que você trabalha na sua casa, que você não precise ter uma rotina de trabalho. Você precisa estabelecer o horário que você começa a trabalhar, o horário que você termina. Stephanie, mas aqui é impossível. Não, gente, não é impossível. Por mais que você tenha um filho recém-nascido, você sabe a rotina de sono dele, o horário que dá mais para você trabalhar, ou o horário que o seu marido chega para te ajudar, ou outras coisas também sobre a rotina do bebê. Você sabe um momento em que você vai sentar e vai ter um tempo para trabalhar e organizar as coisas. E também você consegue ir durante o dia fazendo essas coisas se você tiver isso organizado. Por exemplo, hoje eu tenho que fazer uma postagem no Instagram, fazer divulgação no WhatsApp, preciso vender 5 peças, tem que fazer o fechamento do caixa. Se você já tiver isso tudo anotado e organizado, sabendo o que você precisa fazer, você vai fazendo durante o dia, mesmo com a sua rotina meio conturbada, né? Não tendo um tempo exato para fazer, mas você sabendo o que você precisa fazer, toda hora vaga que você tiver, você vai lá e faz uma coisa. Você já sabe o que você precisa fazer. Quando a gente não sabe o que a gente precisa fazer, a gente não faz, simplesmente assim. Se eu não sei, por exemplo, se eu não organizei a minha semana, se eu não organizei o meu dia, esse dia vai acabar passando e eu não vou fazendo, vou acabar não fazendo nada. Por quê? De fato, eu não sabia o que de fato eu tinha que fazer.
Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Primeira coisa, organizar a minha rotina. Então, eu preciso saber o que eu tenho para fazer no dia, eu preciso saber o que eu preciso fazer na semana e eu preciso saber o que eu preciso fazer no mês. E isso tudo é de trás para frente. Primeiro, eu organizo o meu mês. O que eu vou fazer no meu mês? Depois, sabendo o que eu faço no mês, eu vou separar ele por semanas. E aí espalhar o que eu preciso fazer durante o mês e nas semanas. E assim, organizar o meu dia por cada objetivo e meta que eu tenho para traçar durante a semana. E a questão das encomendas é ir organizando de fato que vocês vão pegando. Eu tenho essa encomenda para pegar, para fazer, então eu tenho. Aí você vai estabelecer o dia que você vai fazer a produção, se você precisa comprar alguma peça, se você precisa comprar algum material para produzir essa peça. Então, todas essas coisas te ajudam a organizar a sua rotina e isso é muito importante. Vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui para vocês terem uma noção mais ou menos de como é organizar a rotina. Vamos lá. Primeira coisa, fluxo de caixa, o financeiro da empresa. Você precisa organizar o financeiro da empresa todos os dias ou semanalmente. É o que eu indico, tá? Porque isso te ajuda a ter mais controle do que entrou e do que saiu e do como você precisa comprar. Porque às vezes a gente sempre tem que comprar alguma coisinha que está faltando. Então, isso te ajuda. Ter esse controle semanal te ajuda a saber o que você pode gastar, o que você não pode. Então, te ajuda a ter um fluxo de caixa mais rápido, né? Porque se você deixar para fechar todo mês, vai acabar que você vai acabar gastando dinheiro que você não pode gastar, ou você vai investir em coisas que você não deveria ter investido e acabar tirando dinheiro de outros lugares que não deveriam ter saído, ok? Então, toda semana é importante fazer esse fluxo de caixa. Aqui no meu ateliê, eu faço o fechamento do caixa toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira eu faço o fechamento da semana anterior. Então, eu sei o que entrou, o que saiu. E aí, com o fechamento de caixa, eu organizo o que eu preciso comprar na semana. Porque assim eu já sei o que eu vou fazer durante a semana, que são as minhas encomendas. Aqui em resina, eu sempre peço 7 dias para entregar as peças. Então, esses 7 dias me dá um espaço de uma semana para poder entregar a peça. Então, sempre eu consigo organizar a minha semana na segunda-feira. Então, vamos lá. Depois que eu fiz o meu fluxo de caixa, fiz o fechamento do meu caixa, eu consigo separar o dinheiro de pagar fornecedores, comprar novas mercadorias que eu vou precisar usar durante essa semana. Então, eu consigo organizar o meu estoque também. Então, isso tudo, isso aqui um ajuda o outro. Então, eu faço o fechamento do meu caixa, eu vejo a questão da minha agenda, o que eu preciso fazer de produção essa semana, o que está para fazer essa semana. Então, na segunda-feira eu fecho a minha semana. Por quê? O meu prazo é 7 dias. Então, eu tenho peças para entregar até domingo. Então, já está tudo fechado. Porque a partir de hoje, por exemplo, na segunda, se eu pegar uma encomenda agora, ela vai ser entregue só na segunda-feira. Então, eu vou ter um prazo para organizar essa questão, né? Então, sempre eu faço essa organização na segunda-feira. Eu organizo o meu caixa, eu organizo a minha agenda, há questões das vendas. Às vezes a gente pega algumas encomendas durante a semana, né? E aí essas encomendas você já tem que colocar na sua agenda, ver o dia que já vai marcando o dia que você vai ter que entregar essa peça, o dia que você vai produzir a peça, se tá faltando alguma coisa para produzir essa peça que você precisa comprar, para você já colocar lá no estoque de repor estoque. Postagens também. Você precisa organizar a sua semana de postagens. É importante que você poste algo toda semana, todos os dias, principalmente. Mesmo que seja uma frase lá nos stories, ou apareça lá para falar alguma coisa sobre uma peça nova,
postar um reels, uma foto, mesmo que você não tenha produção, elaborar alguma coisa, pelo menos para aparecer todos os dias lá nas stories. É como é um ditado, né, gente? Quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Então, o Instagram é fundamental para que as pessoas comecem a ver os seus produtos e se interessarem pelos seus produtos. Então, isso é muito importante ficar aparecendo sempre. Então, organizar as suas postagens. Lá no Canva, você tem um monte de coisas já prontas, você só edita algumas coisinhas lá que precisam ser editadas e posta. Então, isso é bem importante também ter uma rotina de postagens, tá? E por último, o estoque, né? Como eu falei para vocês, referente à agenda. Você vê o que você precisa comprar, quais são as vendas que tem durante a semana, se você precisa repor alguma coisa, se alguma coisa está acabando, para você estar organizando o estoque também. Eu fiz um mapinha aqui para vocês terem mais ou menos um pouco da noção da rotina semanal, tá? Coisas que você realmente precisa ver e precisa organizar, que é o caixa da empresa, a sua agenda, o seu estoque, se você vai investir em alguma coisa, comprar alguma coisa, vendas, redes sociais. Não coloquei aqui também, por exemplo, o seu plano de ação, ele tem que estar durante a semana. Por quê? Porque se você fez um plano de ação, você precisa vender 20 peças na semana, você precisa alcançar essa meta, que é vender 20 peças na semana. E ter essa organização aqui, essa rotina, você precisa ver, você consegue fazer um mapinha do que você precisa fazer para você alcançar essa meta, que é 20 chaveiros, por exemplo, na semana. E isso tudo te ajuda a manter a sua rotina organizada e que você consiga chegar na sexta-feira ter feito tudo que você precisava fazer. Por mais que você tenha uma criança pequena ou trabalhe, né, como você vai fazer, por exemplo, você trabalha só final de semana no ateliê, querendo ou não, você precisa estabelecer uma rotina. Por exemplo, eu trabalho sábado e domingo. Então, na parte da manhã eu vou produzir as peças que eu tenho que entregar e depois do almoço eu vou fazer o meu caixa, vou organizar o meu estoque, vou ver o que eu preciso vender nesse mês, vou organizar a minha agenda para a próxima semana. Então, todos esses detalhes. Se você não faz isso e você fica só fazendo as coisas, deixando acontecer quando você lembra, tá errado, está de forma errada e o seu ateliê vai continuar uma bagunça. A rotina e a organização é fundamental para o crescimento da sua empresa, porque assim você consegue ver de fato o que você está fazendo e o que você precisa fazer. Então, isso te ajuda muito, principalmente a cumprir as metas e objetivos. Se você não tem um cronograma ou uma agenda, né, da semana, do que você precisa fazer e organizado, você vai ficar perdido e vai acabar não fazendo nada. Se você não tem produção, você pode fazer embalagens, você pode produzir postagens futuras, você pode procurar novos clientes, você pode estudar, né, para ter mais conhecimento. Dar poucas vendas? Vou estudar estratégias de vendas. Ah, não tem nada para me produzir essa semana. O que eu vou fazer? Vou fazer conteúdos para o Instagram, vou bolar uma estratégia nova. Então, você não pode ficar parado. Você tem que entender que você trabalha e você precisa fazer esse trabalho todos os dias, ou pelo menos nos dias que você determinar para serem feitos, para você não ficar fazendo tudo de qualquer forma, tá? Porque se você fazer tudo de qualquer forma, as coisas não vão acontecer corretamente. Então, você precisa ter uma organização e uma rotina estabelecida. Quando você começa, quando você termina, o que você precisa fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês. Isso vai ajudar muito no seu ateliê e no crescimento do seu ateliê. Essa aulinha é mais para falar um pouquinho sobre a rotina, para vocês entenderem que vocês precisam criar uma rotina de fato, uma organização no seu ateliê e tratar o seu ateliê como uma empresa, que isso é fundamental. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar por essa aula e que a partir de hoje você tenha ou uma agenda, pode ser no papel mesmo, saber o que você precisa fazer, ou você pode fazer uma agenda lá no Trello. O Trello é um aplicativo gratuito, tanto no celular como pelo computador. Vocês conseguem acessar pelo celular, é um aplicativo. Você baixa, tá escrito Trello.
tá? Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Com o nome no vídeo para vocês estarem baixando. Lá você consegue organizar a sua agenda, fazer um cronograma, tudo certinho e bonitinho para vocês estarem acompanhando e fazendo tudo certinho. Mas eu sou a do papel, gente. Eu gosto de ter tudo anotado na minha mão, perto de mim, para mim conseguir ver e saber o que eu preciso fazer, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha ajudado e coloquem em prática. Se você não colocar em prática, não vai adiantar nada, né, gente? E até a nossa próxima aulinha.